Então pronto. Meus irmãos, nós estamos estudando desde domingo passado, um assunto que é de total interesse nosso. Mesmo que você não ache interessante, você acha interessante, porque é aquilo que você quer saber o resto da sua vida, né? A vontade de Deus. A gente viu, de forma mais introdutória, vou dar um resumo bem rápido aqui. A gente viu sobre a vontade de Deus, né? As palavras que o Novo Testamento e o Antigo Testamento usa, a vontade de prazer de Deus, vontade dos decretos de Deus, vontade dos interesses de Deus. A gente falou sobre os dois perigos extremos das pessoas que gostam e buscam a vontade de Deus, que é um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? No aspecto positivo, aqueles que querem saber a vontade de Deus, eles oram mais e leem mais a Bíblia, né? Isso é bom. E no aspecto negativo, pessoas que não fazem nada se não receber uma resposta de Deus, né? A pessoa não consegue levantar da cama, é como se fosse o horóscopo evangélico. Então, esses dois extremos são perigosos, né? Lembrando que a grande maioria de nós não quer saber de fato a vontade de Deus. A gente quer saber a vontade de Deus para a nossa vida, né? Problemas que a gente passa, intempéries, decisões que a gente precisa de tomar. E aí você fala, Deus, o que eu tenho que fazer? E aí você acha que Deus vai te dar, né? Vou fazer um download do céu para você. Você tem uma impressora na sua casa e Deus vai... Espera aí que eu estou te mandando um documento, né? A gente pensa isso, né? Às vezes os nossos questionamentos sobre a vontade de Deus, na verdade, a gente não quer saber a vontade de Deus. Na verdade, a gente quer saber o que eu tenho que fazer aqui, né? Na verdade, você não está preocupado com Deus. Em última instância, a gente coloca uma pergunta piedosa, né? Muitas pessoas até perguntam, mas já sabe o que vai fazer, né? Eu gosto de gente assim. Ela te pergunta e faz totalmente o contrário. Você fala, mas por quê? Falo, não, parece que ela é do contra, né? Porque em última instância, não importa a opinião de Deus nem de ninguém. Importa o que ela quer fazer. Aí a pessoa faz do jeito que melhor lhe apraz, né? Então a gente viu isso um pouco mais detalhado e a gente parou na vontade preceptiva de Deus e na vontade decretiva de Deus, né? Ou seja, uma vontade secreta e uma vontade revelada. Deus tem vontade, Deus é Deus. Deus é o arquiteto, Deus é quem faz todas essas coisas, né? E o problema é porque a gente nunca está interessado na vontade revelada. A gente sempre quer aquilo que está escondido, né? A gente sempre quer perscrutar o que Deus não deixou perscrutar. E isso é muito perigoso, né? Danilo, põe lá em Deuteronômio 29, que ontem você põe aí. Eu quero indicar esse livro aqui. Eu vou continuar indicando, né? Vou indicar um livro para vocês. Livrinho fininho. Fininho, 128 páginas. Livrinho que você lê ele o mais lento para ler ele aqui, vai ler ele em vou colocar uma semana. Para ler ele assim, devagar. Então, esse livro aqui, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Meus irmãos, é o melhor que você vai achar em português para esse assunto, né? E ele vai ser mais profundo, né? Ele vai ser mais... Não vai ficar ruim. Ele vai ser mais profundo, ele vai ser mais aplicativo, né? A aula de hoje mesmo eu tirei praticamente todinha dele. E eu aconselho você a comprar. Eu não empresto livro porque leitor, que é leitor, compra o livro. Porque senão eu empresto o livro que eu comprei, você finge que lê, depois me devolve e fala, mas foi bom, hein? E não leu nada,
né? Então, quem quer saber tem que comprar. Eu tenho ele em PDF. Quem quiser ele em PDF, mas quem não lê no papel, no PDF muito mais, né? Eu leio pouquíssimo em PDF, porque ler é papel. Ler é papel, né? Você vai ver a tecnologia vai matar muita coisa, menos o papel, menos o livro impresso, né? Então eu aconselho você, livrinho fininho muda a sua vida, né? Muda a sua vida isso aqui, ó. Aquilo que eu falo para vocês, meus irmãos, Deus, Ele dá sabedoria para o povo dEle. Tem pessoas que Deus dá uma inteligência, uma sabedoria para Ele resgatar das Escrituras aquilo que a Bíblia não fala de forma clara. E Ele com toda a sua experiência, né, um pastor que é filho de pastor, um cara doutor em teologia, um cara extremamente piedoso, um cara se dedicou a estudar um assunto que é de interesse de todos nós, né? Por isso que eu incentivo você a ler. Crente que não lê livros, provavelmente não lê a Bíblia, viu? Provavelmente. Então, leitura, meus irmãos, na vida do crente, ela é uma coisa que você tem que aprender a amar. Tem jeito. Leitura é é igual beber água. Tem que beber. Muito ou pouco, mas você tem que beber todo dia. Então, a gente parou sobre vontade preceptiva e vontade decretiva de Deus, né? A vontade dos preceitos, das ordens, das instruções e a vontade dos decretos de Deus. Aquilo que Deus decretou na eternidade e vai ter que acontecer, né? Aí a gente falou bem no primeiro parágrafo aqui, falando sobre Martinho Lutero. Ele empregou um termo, né, no latim, é o Deus abscondidus e o Deus revelatus, né? Então Deus, em toda a sua soberania e sabedoria, Ele não nos revela tudo que se pode conhecer a seu respeito. As pessoas falam assim, ó, não tem como conhecer a Deus. Num aspecto está certo. Não tem como eu conhecer a Deus de maneira completa e absoluta. Mas eu tenho como conhecer a Deus da maneira que Deus se revelou. E Ele se revela onde? Nas Escrituras, né? Santo Agostinho chama isso de douta ignorância. É uma ignorância boa, você não conhecer a Deus. Porque a gente só pode conhecer a Deus, as coisas de Deus, as coisas do seu reino, só e somente só até onde Ele revelou, né? Então, Deus, Ele se revela de maneira limitada, mas tudo, meu irmão, você tem que entender, aceitar e crer nisso. Tudo que você precisa, Deus já revelou. Tudo que você precisa, Deus já revelou. Por isso que o texto de Deuteronômio 29 é o texto que eu pedi para vocês riscarem na Bíblia, né? Você tem que estar sempre voltando. Deuteronômio 29 vai dizer assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, meus irmãos, aquilo que Deus não revelou pertence a quem? A Deus. Aquilo que Ele revelou pertence a quem? A nós e aos filhos, os nossos filhos. Prega o Evangelho, anuncia o reino de Deus. Aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele já ordenou, aquilo que está expresso, faça. Essa é a vontade de Deus. E você tem que contar. O problema é que a gente tem um senso aguçado naquilo que Deus não revelou, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente fica algum tempo sem ver alguma pessoa, né? E aí ela fala, nossa, eu tenho que te contar tanta coisa. Você não está preocupado em perguntar, mas como é que foi, como é que você está, e tal, estou com saudade. Não. Você fala, tá, mas e o que é aquilo que você ainda não falou? A gente gosta do escondido. Isso, meus irmãos, é perigosíssimo. A gente tem visto isso na igreja,
né, brasileira, na internet, então, é um negócio de... Eu gosto de ver as pessoas hoje vendendo curso nas Escrituras, curso na internet da Bíblia. Eles falam assim, ó, você acha que Deus abriu o Mar Vermelho? Não. Mas se você comprar meu curso, você vai entender o que Deus quis dizer. Então, as pessoas, elas fazem coisas, um malabarismo com as Escrituras para vender. Só que, na verdade, ela só está preocupada em inflar o seu orgulho, porque quando ele fala de algo que ninguém sabe, você pode saber, você fica orgulhoso, porque a gente gosta de saber o que ninguém sabe. A gente gosta de ter uma carta na manga, né? A gente gosta de dar a última palavra, né? Então essas pessoas, eles sabem mexer no nosso ego. E aí, é aquela coisa que você vai comprar e o vendedor fala para você assim, ó, só tem essa. Se você não comprar, outro vai vir comprar. E tem um detalhe, uma pessoa já está interessada. Mentira. Só que ela fez o que com você? Ela mexeu no seu orgulho. E aí você fica doido, aí você fica cego. Você vai lá e compra. Por quê? Porque as pessoas mexem com o nosso orgulho. Eu estava vendo um culto semana passada, a pessoa faz isso, né? Ela mexe com o auditório. Deus tem algo para você. Meu irmão, e está nas Escrituras, está de forma clara. Só que Ele está querendo aguçar aquilo que você não pode saber, que nem pertence a Ele nem a ninguém. Então isso é muito perigoso. Mateus 6,10. Né? Mateus 6,10 vai dizer assim, ó, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, qual vontade que o Senhor mostra para nós? Então nós temos a vontade preceptiva, são os preceitos, e a vontade decretiva de Deus, e a gente vai ver isso mais detalhadamente. Né? E a gente ora assim. Às vezes a gente está com alguém doente, que a gente ama muito, e que provavelmente vai morrer às vezes. A gente não ora assim, Senhor, a minha vontade é que a pessoa viva, restaura a saúde, dá vida, dá mais um tempo. Eu amo tanto essa pessoa, não queria perder agora. Mas que seja feita a sua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser levar, eu vou entender, vou descansar na sua sabedoria. É assim que a gente ora? Não. A gente ora como? Senhor, eu decreto, eu determino todo espírito de morte, todo espírito de do sei o quê. Olha para você ver a que ponto e que loucura que a gente chega. Eu determino. Pô, você determina como? A gente não segura nem. Vou falar mais aqui para dentro do vídeo. Agora toda vai para as redes. Agora, a gente determina que Deus faça ou deixa de fazer? Isso demonstra a nossa arrogância e o nosso orgulho. Meu irmão, é justo e você deve sim orar. Algumas coisas Deus determinou que vão acontecer por meio da oração. Tem que orar o tempo inteiro, sem cessar. Agora, você determinar, repreender, não. Você não está em condição de exigir nada de Deus. Você não tem esse poder. E às vezes a gente faz isso. Então, a gente tem que entender, e a oração que o próprio Jesus nos ensina é, faça a sua vontade. Eu tenho vontade, Senhor. Eu tenho vontade disso, vontade daquilo, e é bom. A gente tem visto, né? Salomão agora começa a colocar Deus na equação. Então, tudo que vem de Deus é dádiva, é bom. E fora de Deus nada é bom, nada presta. Então a gente pode aproveitar, tudo vem de Deus. E em última instância, a vontade de Deus ela vai ser feita. Né? Pode ficar tranquilo, tudo que acontece, Deus que desenhou. O problema é quando a gente não se submete a isso. E aí você quer brigar com Deus. Eu determino. Meu irmão, isso é... Né? A gente não tem coragem de brigar com um pitbull brabo. Se você bater o pé, talvez ele corre. Aí você quer ir para Deus, determinar, declarar.
eu declaro, profetizo. Perigoso, mas vamos lá, né? Então, o que é vontade preceptiva? Então, esse aqui é um dos aspectos da vontade de Deus para o povo. Vontade de preceitos, são as ordens, né? A palavra preceptiva, ela vem de quê? Ela vem de preceito, de ordem, de norma. Então, a vontade preceptiva, ela diz respeito à regra de vida para as criaturas morais. A vontade preceptiva de Deus diz respeito às suas leis, os seus preceitos já prescritos nas Escrituras. Para quê? Para nortear a minha vida e a sua. Essa é a vontade preceptiva de Deus. E ela está expressa e clara nas Escrituras. Os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, são exemplos claros de vontade preceptiva de Deus. Porque são as leis, são as ordens para o povo de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, a Bíblia está cheia, está com uma imensa quantidade desses preceitos para nós. Então a gente vai ver alguns versículos que falam dessa vontade preceptiva de Deus. Então assim, qual que é a vontade de Deus para mim? A gente já vai começar a ver algumas aqui. Salmo 40, versículo 8. Tem que ser rápido no gatilho aí, que senão nós não passa. Aí, ó. Então, Salmo 40. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Eu coloquei, tá lá na tela, ó. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, aqui tem um paralelismo aqui no Salmo, né? Então, agradar, o me agradar aqui, o que me agrada, está dentro do coração. E a vontade do salmista aqui é a lei do Senhor. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? Conhecermos a lei do Senhor, as Escrituras. João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Olha que interessante. Você vê que tem alguns versículos na Bíblia que são autoexplicativos, né? Olha aí, ó. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. O exemplo é o cego, que é curado por Jesus. O cego, ele mostra para os fariseus, que são os conhecedores da lei, e ali ele aponta que Deus atende o justo e não atende os pecadores. Aqueles que vivem no pecado, aqueles que são escravos do pecado. Deus, ele atende quem teme ao Senhor. Deus atende quem pratica a sua vontade. Olha só, ali eram os doutores da lei, quem conheciam as leis, mas Deus está atendendo o pedido de quem? De um justo. De alguém que ansiava pelo Messias, de alguém que ansiava pelo poder de Deus na vida dele. 1 Tessalonicenses 5,18. Esse todo mundo conhece. Que também mostra expressamente, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ai, pastor, qual que é a vontade de Deus? Está aqui expresso, ó, em tudo dai graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus. O apóstolo aqui, meus irmãos, ele está mostrando que a gratidão é mais do que ser educado, é mais do que ser polido, né? É um mandamento de Deus, nós devemos ser gratos. Quando? O tempo todo. Está doendo? Graças a Deus por isso. Está difícil? Graças a Deus por isso. Porque Cristo está sendo formado em nós. Então, a gente observa que a vontade de Deus já está expressa de forma clara. O problema é que a gente não está preocupado com aquilo que está evidente. A gente quer aquilo que Deus não revelou.
aquilo que pertence a Deus. A gente quer perscrutar o inviolável, que é a mente de Deus, né? Salmo 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então aqui o salmista ele expressa a gratidão por tudo que Deus faz. Essa é a vontade de Deus. Você não precisa de entender nada. Você precisa de conhecer a Deus. Por isso que quando Jesus ele vai dizer assim, ó, busca primeiro o meu reino, a minha justiça, o resto eu cuido para vocês. A gente inverte a conta. A gente primeiro quer cuidar das nossas coisas, dos nossos interesses, e se der tempo, a gente cuida dos interesses de Deus. E aí a gente sabe que quando a gente tem que cuidar dos interesses de Deus, nunca. Nunca. A gente, como povo de Deus, a gente está invertendo valores. A gente ama o Senhor, tudo te entregarei, tudo te farei. Senhor, mas na prática, não é assim. Na prática não é assim. Talvez a sua agenda já está tão lotada de segunda até sábado, que não cabe um culto. Não cabe o momento de oração particular, não cabe a leitura da palavra. Então, isso mostra que a gente não é grato pelo Senhor. Porque às vezes a gente está numa situação que em vez de a gente recorrer e orar mais, e ler mais, e ter mais intimidade com Deus, o que a gente faz? Ao contrário, você trabalha mais, você dobra o esforço, você se afasta mais, você se distancia mais. Por quê? Porque a gente não quer sofrer. A gente começou a sofrer, você dá um jeito de parar de sofrer. Né? Às vezes você passou um dia assistindo um filme o dia inteiro, forçou as vistas, está com dor de cabeça, você não espera dormir para passar a dor de cabeça, não, você já toma um remédio. Você não quer sofrer, você não quer sentir dor. E a gente faz isso com tudo na vida, tudo, tudo, tudo. A gente quer vida boa e tranquila o tempo inteiro, a gente só quer lucro. E por isso que a gente não tem sido agradecido, porque às vezes a maioria da nossa vontade não tem sido atendida. 1 Pedro 4, 1, 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha aqui, ó. Cristo sofreu na carne, ou seja, ele era homem, a vida dele foi de dor e sofrimento. Pensem vocês do mesmo jeito. Ó, minha vida pode ser que seja igual a de Cristo. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro aqui está contrapondo a vontade de Deus e as paixões dos homens. Ele aqui está dizendo que nossa norma de vida não deve ser os nossos desejos, mas os desejos de Deus. A vontade de Deus. Buscar o reino é primeiro ver Deus e o que Deus pensa em tudo. E a gente vai vendo isso aqui nessa dinâmica. A gente tem que aprender a pensar biblicamente. Antes de tomar qualquer decisão, olha que quando Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. Então, Senhor, eu vou fazer uma visita ali de alguém que está me devendo. Meu irmão, ora. Ora. É vontade de Deus, talvez ali seja uma oportunidade de Deus te usar. Mas você fala, não, isso aqui não tem nada a ver não. Às vezes você vai fazer uma visita simples, às vezes você vai no próprio banco tirar um dinheiro, você vai no centro comprar alguma coisa. A gente acha que essas coisas não estão dentro do controle de Deus. E a gente vive baseado com aquilo que a gente acha. Então, Pedro aqui está nos ensinando a contrapor os desejos de Deus acima dos nossos. Eu não queria vir à igreja hoje, é o meu desejo. Meu ar era gelado, minha cama macia. Mas qual desejo que tem que prevalecer? O meu ou de Deus que manda cultuar? Você está entendendo? O problema é que a igreja do modo geral, quando eu falo, né? Ela pensa que você se sentir culpado faz de você
um monstro. Então assim, nossa, eu não quero ir para o culto, então eu não vou para o culto. É tão ruim eu ir para a igreja não estando com vontade. Eu não posso ceiar, eu estou em pecado, eu nem vou lá. Não, meu irmão, a dinâmica não é essa. A dinâmica é justamente para você vir. É o momento que Deus está te dando para reconciliação. É o momento que Deus está te dando para você aprender a ter domínio próprio, matar a carne. O que é jejuar? Jejuar é você aprender a dominar a carne. Simples. O que é, pastor, eu estou precisando de receber uma dívida, vou jejuar. Não. Vai lá cobrar o cara, é melhor. Jejuar é para você aprender a ter domínio da carne. Você deixa o corpo gritar que está com fome, deixa o corpo gritar que está com sede, né? Dependendo do jejum que você vai fazer, deixa o corpo gritar que está com sono, mas você faz o quê? Você não alimenta. Você vai alimentar o espírito, você vai para a oração, você vai para a leitura, você ouve cânticos, e você fica nessa dinâmica. Isso é jejum. O resto é conversa fiada. O resto é você querer torcer o braço de Deus. Eu já contei para vocês uma pessoa que não comia chocolate para Deus organizar a vida financeira. Bobeira, ficou sem comer chocolate e continuou com dívida. Ridículo isso. Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus. Né? Vamos embora, tem muita coisa ali. Então, afinal, o próprio Jesus, meus irmãos, ele estabelece esse exemplo em meio ao sofrimento. E a gente observa que Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, o que ele fazia o tempo inteiro? A vontade de quem? Senhor, seja feita a tua, se possível. Olha o princípio importante aqui, ó. Senhor, eu não estou aguentando não. É lógico que, estou falando isso aqui para nós, né? Senhor, eu não estou aguentando, eu não queria fazer esse negócio não, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu não quero pedir perdão. A gente vai ver isso aqui, né? Pastor, será que eu tenho que pedir perdão? Está escrito. Você não precisa, a gente gosta de receber conselho daquilo que a gente já sabe. Talvez alguém dá um conselho atravessado, né? A gente gosta disso. Então, meus irmãos, Deus o tempo inteiro, Jesus aqui andando, ele fala que seja a vontade do meu Pai. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a dele. Na verdade, ele se esvaziou de toda a glória, ele se esvaziou de quem ele era, de toda a pompa e glória do céu e pisou na terra. Fez fazer a vontade do Pai. Mas nós não. Nós não. Né? Eu gosto de dizer isso aqui. Nós somos pessoas como igreja e como família, pessoas que incomodam os outros. Eu gosto de usar o termo incomodar, porque é real. A pessoa está passando por um problema, eu não quero incomodar. Meu irmão, a gente está aqui, essa é a dinâmica tanto da família como a igreja, que é uma família. É lógico que se eu estiver lá na minha casa 8 horas da noite, deitado no sofá, com o ventiladorzinho ligado, e alguém ligar pedindo um socorro, é um incômodo? Claro que é. Mas isso não quer dizer que eu vá ou outra pessoa vá com um bico desse tamanho, que vá insatisfeito. Não. Tem gente que está morrendo sozinho porque não quer incomodar. Não, isso não é ser crente, isso não é entender o corpo de Cristo. Porque o processo de restauração, o processo de reconciliação que Deus ensina em Mateus 18, ele não é sozinho, ele é sempre você e a outra pessoa, você, a outra pessoa e mais uma testemunha, 2 testemunhas, você, outra pessoa, mais uma testemunha, mais o conselho da igreja, você é a igreja inteira. Então, meus irmãos, é incômodo? Claro que é. Mas não é um incômodo que nos faz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pessoa, não. É porque é um incômodo mesmo. Às vezes, Não pense assim, eu vou incomodar o irmão. Não, nós estamos aqui para ser incomodados, nós gostamos disso. Porque a gente só serve para servir, se a gente não servir para servir, a gente não serve para nada. Então, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus é servir uns aos outros.
mesmo que isso me custe meu tempo, meu recurso, minha saúde, meu sono. É assim que é a dinâmica. Porque amanhã sou eu que vou estar no lugar de alguém, e assim é a dinâmica. Aí a gente quer ser piedoso. Não, eu não quis incomodar. Não, isso não é ser crente, isso não é entender o corpo, família. Mas vamos seguindo, senão a gente não caminha, né? Então, algumas considerações importantes sobre a vontade preceptiva de Deus, ou sobre a vontade dos preceitos aqui. Que é, primeiro, cumprir esta vontade não é uma questão de opção. Deus revela na Bíblia a sua vontade muitas vezes de forma clara e nós devemos simplesmente obedecer. Então Deus, ele não dá sugestões, Deus dá ordens. Por isso que você não vê um plano B nas Escrituras. Você já viu um plano B nas Escrituras? Deus não fala assim, não roube, mas se você roubar, você pode sim ficar preso 3 meses, né? E aí você se reconcilia com Deus e volta para a sociedade de novo. Tem isso na Bíblia? Não. Quando a gente vai ensinar o nosso filho, não põe o dedo na tomada. Mas se você pôr o dedo na tomada, põe só um dedo. Ou põe de chinela havaiana. Não, não tem opção. Ou a gente obedece ou desobedece. Então, os preceitos de Deus, eles são ordens para mim, para você, e só há um posicionamento meu e seu diante disso. Desobediência ou obediência. E aí as pessoas têm essa mania de perguntar as coisas, sabendo que, por exemplo, casar com descrente. E aí? É certo ou errado? Vixe. Aí eu tenho que falar igual a irmã ali, errado. Casar com descrente está lá em 1 Coríntios 7. Então, para que você vai perguntar se é da vontade de Deus, você começar um relacionamento com quem não é crente? Você já sabe que é errado, mas não, mas você quer, é os seus desejos acima dos desejos de Deus. Então, casar com quem não é crente é errado. Não faça isso. Mudar de emprego, por exemplo, por causa de uma insubordinação do patrão, porque, não, o patrão manda demais, está errado. Por quê? Façais tudo para a glória de Deus. No trabalho, você é um representante de Deus ali. Então, você não pode sair do emprego por motivos de desobediência, de desonestidade, ou porque você tem feito um mau trabalho. Você está entendendo? A vontade de Deus é que você seja luz ali, a vontade de Deus é que você faça tudo para a glória dele naquele lugar, e a gente tem esse negócio. Às vezes a gente fica numa sinuca de bico, onde você é tentado a mentir, você tem a capacidade, e eu também, de pensar, será que eu posso mentir? Não pode. Ponto final. Deus já condenou a mentira. Tem gente que não vem no culto e quer, na hora que a Cléo estava orando, ela falou assim, Senhor, o Senhor sabe os motivos de quem não veio. Na hora me veio na mente, tem motivo de não vir à igreja? Não, motivo, eu estou falando numa vida normal. Não estou falando de exceções. Porque exceção é exceção, ela não entra na vida diária. Mas, numa vida normal, tem motivo de não vir à igreja? Hã? Qual? Não. Então, você está entendendo? Então assim, a gente, olha para você, na hora que ela orou, me acendeu aqui. Eu falei, rapaz, e a gente gosta de achar um motivo. Ai, eu não vim porque eu estava cansado. Você fez da criação uma adoração, um ídolo. Deus falou assim, eles estão deixando de adorar o Criador e começaram a criar a criação. Então, o primeiro ponto, o descanso. Quem criou o descanso? Deus. Então, você ama mais o descanso do que o culto. Então, por causa do descanso, você sacrifica Deus. É a mesma coisa, você está devendo para o seu pai, para a sua mãe, você fala, não vou pagar. Aí se o seu pai e sua mãe falam que você é trambiqueiro, que você é mal pagador, que você não paga suas dívidas, você fala, meu pai me ofendeu. Ué, mas é o que isso? Se você está devendo a mim, ou ao banco, ou qualquer lugar, a gente tem que correr atrás para pagar. Se a gente não paga, é o quê? Agora o pai e a mãe não, o pai e a mãe. Então a gente tem essas concepções erradas. Não, Deus entende. Meu irmão, aí entra, né, em outras questões. Então,
Pegava. Que é isso? Aí, ó. Tá aí alguém que é uma ladra de outro nível. Roubou o dólar. Viu? Então, assim, a gente tem essa mania. Então, aquilo que já é claro, né? Aquilo que já é claro nas Escrituras, a gente quer livrar da culpa. Então, o que acontece? Esse tipo de pergunta a gente faz para nós mesmos ou para os outros, é para nos livrar da culpa, daquilo que Deus já falou. Então, eu vou beber aqui, será que pode? Mas Deus já falou para não embriagar. Você sabe que você não tem controle. Quando você engatou na primeira latinha, você só termina na hora que o dinheiro acaba, a latinha acaba. Então, você já sabe o que é errado. Então, às vezes, meus irmãos, a gente já sabe o que é errado, mas a gente faz. E depois fala, Senhor, eu não estou entendendo. Queria saber a vontade do Senhor para a minha vida. E você está vivendo do jeito que você quer. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que observar nos preceitos de Deus, que são ordens, não são sugestões. Se você não faz, você desobedece. Então, nós devemos atender os preceitos de Deus, mas não como uma obrigação. A gente que deve cumprir a vontade de Deus, ela deve ser um deleite para nós. Porque se você tem cumprido as ordenanças de Deus, isso tem sido um peso para você, alguma coisa está desregulada no seu cristianismo. É lógico que há uma luta interna entre minha carne e o espírito. Mas é mais uma luta de desejos e no final, Deus tem que prevalecer na minha decisão e na sua. Olha o que o salmista do Salmo 19:10 vai dizer assim, ó, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é o nosso desejo e o nosso pensamento com relação às Escrituras. A gente tem que ansiar pela vontade de Deus, ansiar por obedecer a Deus. E observa, Deus ele nunca pode ficar em oposição à nossa vontade, no sentido de que de um lado tem as coisas de Deus e do lado tem as minhas. Eu ficar indeciso, o que eu vou escolher? A vontade de Deus é o quê? Primeiro é a vontade de Deus. E às vezes a gente não faz isso. Segundo alerta que a gente tem que ter com relação às vontades. O primeiro é que elas são ordens, devem ser obedecidas. E o segundo, nem tudo que é revelado é preceito, mas todo preceito é revelado. Então a Bíblia não tem somente preceitos. A gente vê profecias, a gente vê narrativa. Então a Bíblia ela revela não só a história traçada por Deus, mas como Deus quer que nós participemos dela. Nem tudo que está lá são preceitos, mas todos os preceitos estão lá. Então o cristianismo não é uma religião que esconde certas verdades de certas pessoas, né? Você não precisa de, você tem que caminhar 2 anos aqui com a gente, e aí vamos destravar mais uma coisa da nossa religião. Não, esse grupo aqui só tem acesso quem já caminha há 5 anos. Não, isso aqui é para quem já tem. Não, isso aqui não é. Isso aqui não é sociedade secreta. O cristianismo não tem isso. O cristianismo, na verdade, venham todos, a Bíblia na língua de todos, a leitura para todos, o entendimento é para todos, é o Deus para todos. Né? Então, Deus ele não esconde a sua vontade. Essa vontade de Deus, para mim e para você, ela não se adivinha. Deus já revelou nas Escrituras. Qual que é a vontade de Deus? Gênesis, Apocalipse, vai estar lá a sabedoria que você precisa. Né? E terceiro, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo de conhecimento. Então, os preceitos são ordens, todos os preceitos estão revelados, e os preceitos devem ser o principal alvo de conhecimento, meu e seu. Mas às vezes a gente quer conhecer mais outras coisas do que a vontade de Deus.
A gente anseia por saber outras coisas, porque às vezes outras coisas nos dão mais lucro. Porque se eu descobrir, por exemplo, né, um jovem que quer namorar com um descrente, se ele descobrir que não pode, não é bom. Então é melhor eu descobrir, né, como que faz para me ganhar dinheiro na bolsa de valor. Porque se eu descobrir que Deus não gosta, eu vou ter que, né? Então, gente, está cheio de gente assim na igreja. Tem gente que ele tapa os ouvidos, deixa de vir para os cultos, para as EBDs. Não é porque, é porque ele, na cabeça dele, ele cria um sentimento de que, eu não estou sabendo. Como se você não fosse culpado do que Deus vai te condenar. Então assim, eu não ouvi, não aprendi, eu não sei. Talvez ele pegue aquele versículo, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? E realmente, Deus não leva o tempo, mas aquele que é ignorante mesmo, aquele que não conheceu a Cristo, aquele que não sabe da igreja, mas você já entrou aqui, você já sabe, meu irmão, você está liquidado. Então, a gente tem que procurar. Olha, Efésios 5,17, põe aí. Esse aí a gente tem que, 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Observe que no texto de Efésios, ele fala, para não sejamos como meninos. Então ele faz esse contraponto como insensato, menino. Então, se você não quer ser insensato, você não quer ser menino, você tem que buscar compreender qual é a vontade do Senhor. E está nas Escrituras. Aí você pega um livro desse aqui, que você compra ele por R$20, R$30. Às vezes, se você tiver um Kindle, você compra ele de tempo em tempo por R$5. Mas você não tem curiosidade de ler. Você nem gosta de ler. E tem gente que gosta de viver um cristianismo, me conta o que eu tenho que fazer. Sem filtro. E aí a gente ouve cada coisa, aí a gente vai ver isso bem lá mais para frente. Os perigos, né? Que eu sonhei, alguém me disse. Gente, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,3. Pois esta é a vontade de Deus. Põe lá que eu já vou lendo aqui. 4,3. 1 Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está claro. Está claro? A vontade de Deus? Está lá, clara. Então, nós devemos, meus irmãos, estar cheios da palavra do Senhor, para que eu e você tomemos decisões sábias. Então, a Bíblia ela é suficiente para que nós nos tornemos cada vez mais sábios, diante do quê? Das grandes necessidades. Tiago vai dizer assim, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá com fé, pedindo. E qual que é o contexto? De sofrimento. Existe sofrimento de dias na nossa vida e temporadas na nossa vida que você não sabe o que fazer. Tiago está falando assim, ore ao Senhor com fé, que Ele dá. A sabedoria é justamente nesse momento, que você está sem saída, não sabe o que você fazer. Senhor, eu preciso de sabedoria para agir da maneira correta aqui, porque senão... Então, por exemplo, Jesus quando Ele foi tentado, o que Ele usou para se defender da tentação? A Bíblia. O Senhor não é Deus? Então, salta daí. Está com fome? Transforma a pedra. Olha para você ver tanto que o diabo faz comigo e com você o que faz com Jesus. Ele mexe no nosso ego. Ué, você não é Deus? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por isso? Aí se você é um camarada crente que entende as Escrituras e fala, tendes por motivo de alegria o passar por várias provações, porque as provações, elas nos provam. Não, estou tranquilo, sou filho de Deus e filho de Deus também passa por sofrimento. Mas não, se você tem uma teologia de que crente não é pobre, que crente não fica doente, de que crente não sofre, aí a gente vê o que a gente vê. Então, o salmista vai dizer assim, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na onde?
Na lei do... Vocês observam? Se a gente olhar para as escrituras, a gente está tudo lá. O problema é que a gente lê assim, ó, o versículo que a gente sabe de cor, a gente não medita nele. Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Gente, o versículo está lá, eu e você conhecemos. Então, e o quarto? Por causa da nossa desobediência, do pecado que em nós habita, essa vontade nem sempre é cumprida. O quê? A vontade preceptiva, os preceitos de Deus. Que Deus nos ordena a não casar com quem não é do povo. Deus nos ordena a não mentir. Deus nos ordena tanta coisa, mas por causa da nossa pecaminosidade a gente continua fazendo. Então, o fato de Deus querer a nossa santificação não significa que Ele determina e realiza a santificação em todos os homens. Todo mundo vai ser salvo? Alguém tem dúvida disso? Quem acha que no final Deus vai salvar todo mundo? Certeza? Ele é Deus amoroso, hein? No final, todo mundo vai ser salvo ou não? Gente, vocês têm que ter mais... Gente, vocês estão muito... Oh, esse tipo de pergunta aqui, você já tinha que dar um não aqui, tipo um... Não é não, gente. Não é todo mundo que vai ser salvo. Isso é fato. Aí aqui entra os decretos de Deus. Né? Então, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, a gente viu, por exemplo, a questão da perda da salvação. Tem gente que está no nosso meio, que está ouvindo o ensino, que está sendo instruído, que está sendo iluminado, que participa dos dons, que está aqui, mas ele está com o coração aonde? Em outro lugar. Ele cumpre os preceitos de Deus? Está nem aí. Está nem aí. Então aí entra o que? A vontade decretiva de Deus. Então nós falamos da vontade de preceitos e vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva de Deus? Ela se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história. Então o plano que Deus tem traçado para este mundo são os decretos de Deus. Então tudo que Deus decretou, ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história faz parte dos decretos de Deus. Então, os decretos de Deus são aquilo que vai acontecer. Aquilo que já aconteceu e Ele disse. Por exemplo, Efésios 1:4. Vai dizer o quê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus elegeu um povo. Decretou. Quem é esse povo? É a igreja. A gente sabe que é esse povo. Então são decretos de Deus. Né? Atos 13:48, eu gosto desse versículo. Esse é bom. Atos 13:48, estava lá. Ó, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem que creu na pregação? Foram destinados. E quando que isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. E você pode colocar qualquer versão aí, que a palavra é a mesma, destinado. Então, esses são os decretos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus decretou quem é o povo. E aí, olha para você ver, eu gosto desse versículo, porque assim, ó, a palavra foi pregada e quem creu? Os que foram destinados para crer. Quem não creu é porque não estava destinado para crer, naquele contexto, né? Romanos 8:30 diz o quê? Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é decreto de Deus, por quê? Paulo aqui, ele menciona um ato futuro no passado. Por quê? Paulo ele tem a convicção do acontecimento já realizado. Nós estamos glorificados? As doutrinas básicas. Nós estamos glorificados? Então, glorificação é quando Deus tirar o nosso corpo de pecado e colocar um corpo de glória. Nós estamos nessa situação? Mas quando Paulo escreve, ele tem tanta convicção de que aquele que começou a boa obra, ele vai realizar. Então, aqueles que foram salvos, justificados, e estão no processo de santificação, vão ser glorificados. Por quê? Deus já decretou. Não tem como dar errado. Paulo tem isso em mente. Então,
textos em que a palavra vontade faz referência aos decretos de Deus. Coloca aí, Isaías 46. Não, põe o 43, vou pular aqui, que senão a gente não vai para o segundo ponto que eu queria ir. Põe o 43, 13, que eu gosto desse versículo. Aí esse eu gosto. Ó, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus decreta, Deus faz. Quem vai impedir? Ninguém. Aí Jesus fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus decretou na história que alguém teria que morrer para redimir um povo do pecado, esse alguém era quem? Jesus. Então, Jesus ele sabia que ninguém poderia morrer na cruz, a não ser ele. Por que Deus não mandou ninguém aqui morrer na cruz? Porque somente Jesus poderia morrer para nos salvar. Por isso que ele decretou na eternidade que Jesus iria morrer. Quem morreu na cruz? Jesus. Por isso que Paulo, na carta de Efésios, ele vai falar assim, ó, o mistério, outrora encoberto, agora Deus revelou. Ou seja, o povo de Deus ficou desde o Éden até Paulo, sem saber que gentil e judeu era um povo só. Decreto de Deus na eternidade, que aprove Deus nesse caso é revelar. E aconteceu? Aconteceu. Então, para a gente pular rápido aqui, o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são aquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus estabeleceu na eternidade um povo. Outra coisa que Deus decretou, a volta de Jesus. Está decretado. Jesus vai voltar? Vai. Que dia? A gente não sabe, né? Mas está decretado? Deus sabe o dia, a hora, Deus sabe. Então, os decretos são o que Deus já decretou e isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. Então, só umas observações sobre essa vontade decretiva em contraposição à vontade preceptiva aqui, ó. Primeiro, diferentemente da vontade preceptiva, a vontade decretiva sempre é cumprida. Enquanto os preceitos, muitos não obedecem, os decretos, ninguém corre dele. Né? Você vê, Deus ele decretou na história que Ciro iria libertar o povo da Babilônia. Isso, Deus profetiza 400 anos antes de acontecer. Aconteceu ou não aconteceu? Porque Deus decretou que vai acontecer. Deus decretou, está decretado. Vou ler aqui, ó, Atos 4, 27 e 28 diz assim, ó, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, na história que eu e você não conhecemos, Deus tem um plano e ele usou o traidor, ele usou os fariseus, ele usou Roma, ele usou Pilatos, ele usou Herodes para cumprir os decretos dele. Por isso que ele coloca assim, ó, tudo que a mão de Deus resolveu fazer, tem alguém na história que cumpre esse propósito. A gente estudou isso ano retrasado, e eu falei, pensa o Andy Gruden que gosta desse exemplo. Pensa num diretor de cinema, o cara que fez o filme, o roteirista do filme, ele conhece o final do filme é porque ele leu o roteiro? Ele fez o roteiro. Então, Deus ele conhece o final da história, não é porque Deus leu. Deus foi lá na frente e falou, beleza. Não, Deus conhece a história porque Ele escreveu a história. A história é dele. Ele é Deus, nós não. Então, quando Deus decretou, pronto. Por quê? Toda a história, meus irmãos, toda a história está dentro do controle de Deus. Por isso que ele diz lá em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. E outra coisa, que a gente tem que entender em relação à preceptiva. A vontade do preceptivo de Deus é a vontade decretiva. A vontade preceptiva é a vontade revelada. A vontade decretiva é uma vontade secreta.
secreta. Então, geralmente, os decretos de Deus estão encobertos. Pequenas porções nas Escrituras, elas revelam. Por exemplo, quando Paulo vai dizer, o mistério outrora revelado, era um decreto oculto em Deus, aprove Deus revelar. Deus falou que vai voltar. Deus falou que tem uma igreja. Deus falou que tem um povo eleito. Quem são? Decreto de Deus, pertence a Deus. Volta lá em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é de Deus pertence a Deus. Aquilo que não é de Deus pertence a nós e seu povo. Então não tente descobrir aquilo que só Deus sabe. Isso é pecado. A gente vai ver nisso aqui mais para frente. E por que isso é bom para mim e para você? Saber que um Deus revela e um Deus decreta muitas coisas. Isso é interessante, porque a vontade preceptiva de Deus, os seus preceitos, revela o caráter de Deus para nós. Então Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso. Então, os preceitos se alinham com o caráter de Deus. Deus é um Deus santo e quer que nós andemos em santidade. Agora, os decretos de Deus, ele nos mostram o poder de Deus, a onisciência de Deus, a justiça de Deus e o cuidado com o seu povo. Então, quando a gente olha para os decretos de Deus e para os preceitos de Deus, a gente vê essas características de Deus, o poder de Deus, a gente vê tudo. E a gente descansa porque vai acontecer, é tranquilo, não tem como dar errado. A profecia do Messias já aconteceu, tudo praticamente, só falta acontecer agora, meus irmãos, a volta de Jesus. Não tem mais nada para acontecer de miraculoso, não tem. Né? Por isso que quando eu e você negligencia a vontade preceptiva de Deus, é porque talvez, lá no fundo a gente não crê verdadeiramente. Porque conhecer a Deus naquilo que foi revelado, nos traz estabilidade, nos traz sabedoria em meio às decisões. Meu irmão, se você já sabe, olha por exemplo, divórcio na Bíblia, Deus condena. Aí a sua amiga do trabalho, porque mulher tem mais desses negócios, né? Homem não conversa sobre isso não, viu? É raro. Eu não estou aguentando meu marido não, acho que eu vou divorciar. Ixi, divorcia mesmo. Agora se você é crente, e ainda o outro é crente, o que você tem que falar? Você está doido? Quando ela falar assim, o que você acha? Você já sabe qual que é o certo. Então, quando você conhece os preceitos de Deus e você vive os preceitos de Deus, isso te traz segurança e estabilidade na hora de falar, é isso. Por quê? Porque Deus já revelou e você sabe. Né? Porque às vezes a gente fica, não, será? Senhor, mas, Senhor, olha aqui, Senhor. Lembra-se, nós estamos falando em decisões ordinárias. Extraordinárias, aí cada caso é um caso, né? Meu marido está batendo em mim aqui, eu não estou aguentando apanhar, o que eu faço? O que faz? O que faz? O que faz? Polícia. E, Lênin, o que faz? Tem que falar, gente, polícia! Porque senão a gente fica... Não, mas é por isso, a gente não precisa de viver não, a gente precisa só de saber. Né? Por isso que eu estou falando assim, em vida de casal ordinária, divórcio, em hipótese nenhuma. Não, mas meu marido quebra o pau, não estou aguentando mais apanhar. O que eu faço? É polícia, meu amigo. Você tem pastor? Tem. Passa na delegacia e passa no gabinete. Né? Agora não, a gente fica assim, ai meu Deus, mas e agora o que faz? Aí sua cunhada, seu irmão está descendo o cacete na cunhada. Mas é meu irmão. Não, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouquinho aí. Deus, eu estou orando aqui. Não, Deus já falou o que tem que fazer. Deus já colocou a polícia nesse negócio, tem a justiça, tem a lei. Já está tudo organizado, como é que a gente tem que fazer? Mas a gente não, a gente quer. Aí quando entra a nossa família, os nossos sentimentos, quando entra alguém que a gente ama, aí você tende a ter desejo por não cumprir a vontade de Deus. Porque se alguém te conta uma história de um terceiro, você já ia falar na lata. Fala, rapaz, não, tinha que juntar todo mundo, era dar um cacete desse cara. Não é assim que a gente fazia? Mas não, às vezes é alguém que você ama, você fala, né?
E tá acontecendo agora muito, né? Não. Pior que agora, e agora principalmente, agora começou a aparecer agora. Tem umas mulheres aí que, minhas meninas mesmo, eu criei minhas meninas. Não encosta a mão em homem. Falei, minha filha, às vezes a Luísa briga com o Davi de porrada, que é seu irmão, né? Eu vou lá e falo, opa, você não encosta a mão em homem. Porque, minha filha, se ele der um soco em você, ele quebra você. Está errado? Está errado. Agora, eu tenho que ensinar ela que em qualquer situação, corre. Não enfrenta um homem não, você está louca? Um homem acertar um cruzado de direito em você, se você levantar, né? Um pastor amigo meu, o marido quebrou o nariz da filha dele. E o pastor grandão, forte. Você acha que o pastor foi lá e arrebentou o cara? Não foi. Por quê? Porque a menina agredia ele o tempo inteiro. Mais de ano. Ia pra porrada com o cara e o cara só... Aí um dia ele não aguentou. Quebrou o nariz dela. Está errado? Está errado. Está errado. Não estou falando que ele estava certo. Só que o problema é que você vê que ela tirou a autonomia de um pai ir lá e defender a filha. Porque se fosse em outra situação, o pai dela tinha que ter chegado lá mais os irmãos e batido no camarada. Tem que falar até, depois corta. Senão... E batido. Mas é lógico que a gente que é crente, a gente respira fundo, né? E aí a Bíblia diz, não vos vingueis. Né? Eu falei agora o desejo natural, mas o desejo bíblico é não vos vingueis. Ah lá, o Valdeir bateu na lenha, está até roxo, ó. Entendeu? Então, meus irmãos, às vezes a gente tem que entender isso, por quê? Olha que interessante, põe lá Mateus 10, 29 e 30. Então, a vontade dos decretos de Deus e a vontade dos preceitos de Deus traz um alento para o meu e para o seu coração de saber que existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus amoroso, que arquitetou um plano para mim e para você, onde a gente está seguro nas mãos dele. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu não posso fazer esse negócio aqui não, porque vai dar errado. Mas se Deus falou que é para fazer, faça. Porque, olha lá o que está escrito, ó. Não se vendem 2 pardais por um asse. Está fazendo uma pergunta, né? Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai. Ou seja, um asse era um valor tão pequeno, tão irrisório na cultura. Então Deus está falando assim, ó, não vende 2 passarinhos por 1 centavo? Não vende. E mesmo esse passarinho que aos nossos olhos não vale nada, nenhum deles cai em voo sem a vontade de Deus. Sem o consentimento de Deus. Ó. E quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O que Deus está falando aqui? Ó? Se um passarinho que não vale nada, eu cuido do voo dele, está dentro do meu controle, quanto mais você, que até os fios da cabeça, né? O Geivan, o Gessé e o Valdeir, tem poucos, é mais fácil para Deus contar. Mas, você está entendendo? Se a gente tem que olhar para os preceitos de Deus e ver que isso é para o nosso bem. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, mesmo que você não veja ou não entenda. Então, aqui nesse aspecto, você pode até falhar em cumprir os preceitos de Deus por desobediência. Agora, os decretos de Deus, você nunca vai deixar de cumprir. Então, geralmente, os decretos de Deus, a gente só vai ficar sabendo que era o decreto de Deus depois que aconteceu, só olhando para trás. O problema é que a gente quer olhar para frente e descobrir os decretos de Deus. Né? O problema é que a gente se empenha em conhecer aquilo que ainda não foi revelado. Um enfoque não muito dado sobre o assunto, mas que ajuda na compreensão dos decretos e preceitos. Eu vou pular isso aqui. Não, pior que é 5 minutos. Que o próximo aqui a gente ia falar sobre orientações em áreas cinzentas. Era que estava todo mundo querendo, não era? Ou não era não? A gente ia falar sobre orientações em áreas cinzentas, sobre a vontade de Deus. Não, então eu vou terminar isso aqui, a gente fala isso depois no próximo. Orientações em áreas cinzentas, que eu acho que é esse que é o maior problema nosso, né? Você está numa sinuca de bico, você não sabe como é que faz. Rui Chapéu morreu. Você não tem como ligar para o Rui Chapéu e falar, ó, todo mundo prega aqui na sinuca. Né?
Como é que eu faço? Então, só para a gente terminar então isso aqui, só esse enfoque aqui. Não gosto do computador por causa disso. Só esse enfoque aqui, que é bem semelhante, mas vai nos ajudar também a colocar mais luz sobre vontade de preceito e vontade de decreto. E a gente vai dar uma olhada na vontade revelada e vontade secreta. Ou seja, a vontade secreta, meus irmãos, ela só pertence a Deus. Então, quando Deus, ele revela para Moisés, Deuteronômio 29, Deus aqui, ele está proibindo tanto a curiosidade quanto a busca de conhecê-lo. As coisas reveladas pertencem a você e a seus filhos. As não reveladas pertencem a mim, somente a mim. Então, quando Deus escreve isso, Deus está te alertando, não busque aquilo que eu não revelei. Não vai atrás daquilo que eu não disse. Então, retenha a curiosidade. Retenha o seu desejo naquilo que é oculto. É pecado. Deus falou. Isso aqui, olha para você, é a mesma coisa. Olha nós voltando para o Éden de novo. Adão, olha aqui Adão. Você pode comer tudo, mas essa aqui não. Isso aqui tudo é de vocês. Agora, está aqui, descubram tudo o que está aqui. Agora, o que eu não revelei aqui, não perscrutem, não corram atrás, pertence a mim. O que a gente faz? A gente quer ir aonde? Naquilo que Deus não revelou. Então, isso é muito perigoso. Então, do mesmo jeito que Deus ele revela para Moisés que é proibido perscrutar aquilo que Deus não revelou, mas também Deus está incentivando você a conhecer mais a Deus, porque aquilo que Ele revelou, você tem que buscar conhecimento a todo tempo. Né? Tiago, ele vai fazer o mesmo alerta para nós, Tiago 4, 14 a 17. É aquele texto, hoje, amanhã, faremos isto ou aquilo. Aí Deus fala assim, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que logo dissipa. Devis dizer, se Deus quiser. Ou seja, você vê que o texto de Tiago, Deus ele não tem a intenção de te revelar o que está secreto. Deus exorta um povo que não buscou o conhecimento e a sabedoria de Deus, daquilo que foi revelado, mas ele também não tem a intenção de revelar aquilo que já está no secreto. Devis dizer, se Deus quiser. Tem toda uma sabedoria por trás para você buscar conhecimento. Agora, aquilo que eu não revelei, você vê que o próprio Tiago, ele fica em silêncio. Por quê, meus irmãos? Por que a Bíblia fica em silêncio? Põe lá, o Danilo, 2 Coríntios 5, 17. 17. Não, 5, 7. 2 Coríntios. Então vamos lá, para encerrar. Por que que Deus não quer que você descubra a vontade secreta? Por quê? Entendeu? Não é simples? Tem segredo? Por que que você não pode descobrir, não deve correr atrás? Por que que no Antigo Testamento, quem lia mão, quem ia atrás da roda espírita, quem ia atrás da cartomante, morria? Hoje é do mesmo jeito. A gente vai no Centro Espírita Gospel, as irmãs de oração. Meu irmão, Deus sabe onde é que você mora. E Ele sabe. Se Deus tiver que falar alguma coisa, você pode ficar tranquilo. Ele vai lá onde você está. Não precisa ir lá atrás, não. Não precisa. Pode confiar em mim e confiar na palavra de Deus. Pode ficar tranquilo, durma sossegado. Aquilo que você precisa de saber, Deus já revelou. E Deus, eu não vou colocar ele dentro da caixinha. Se Deus quiser usar alguém para falar alguma coisa, fica tranquilo, você não precisa ir lá. Não vá. Não vá. Não vá, porque Ezequiel 14 mostra o que acontece quando a gente faz isso. Então, por que Deus está falando? Porque a gente vive por fé. Viver por fé é saber que Jesus vai voltar. Mantenha o curso daquilo que eu disse. Isso é viver por fé. Porque, meu irmão, se eu contar para você o que... Por exemplo, se eu contar para o meu filho que ele vai ganhar uma bicicleta em dezembro,
como é que vai ser o ano dele? Como? Tranquilo, O que você vai ganhar de presente? Eu não sei, mas ele sabe por quê. Tem expectativa? Não tem. É a mesma coisa. Meu irmão, se Deus revelar a sua vida para você, deixa eu aquecer aqui que semana que vem vai vir uma batida de carro. Não vou nem passar na Avenida Brasil, vai que. Meu irmão, a intenção de Deus é que a gente viva por fé. A sabedoria de Deus, a aprovação de Deus em meio a todos esses acontecimentos extraordinários e ordinários da minha vida e da sua. Então eu e você devemos viver por fé e não viver por vista. Quando eu e você não vivemos nessa perspectiva, a gente incorre no erro. Então, enquanto a vontade secreta há uma proibição expressa, Paulo ele vai dizer lá em Efésios 5,17, por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aí Tessalonicenses ele repete, esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Então, meus irmãos, o conhecimento das Escrituras, ele trará sabedoria para você aplicar em todas as áreas da sua vida. É a sabedoria das Escrituras aplicada na nossa vida. Então, não recorra a meios obscuros, recorra às Escrituras, recorra a homens e mulheres sábias dentro da igreja do Senhor, para te instruir baseado na palavra de Deus. Meu irmão, eu fui de uma igreja, eu vou te contar um negócio que eu vi, ninguém me contou isso não, eu vi uma irmã de oração falando para a mulher que aquele casamento era de Deus. Eu vi, foi lá no meu primo. Pode casar que é de Deus. E adivinha o que aconteceu? Faz uma força. Meu primo tinha 20 e poucos anos, a menina tinha 15 para 16. Aí o grupo de irmão de oração orou, não é de Deus. Deus confirmou. Meu irmão, que tragédia que foi a vida dos dois. Por quê? Porque alguém deixou de confiar na sabedoria das Escrituras para confiar na palavra de alguém. Isso aconteceu na minha família. Isso é perigoso demais, meu irmão. Perigoso demais. Vou de novo. Principalmente se alguém conhece a sua vida, é seu amigo e gosta de você. É a última pessoa da oração que você vai recorrer. As pessoas, elas têm uma tendência a não dizer, o coração é enganoso. A minha vontade e a vontade de Deus, ela fica muito atrelada. Porque você está lá contando um problema, a pessoa às vezes quer falar para você, não, Deus vai dar vitória. Porque ela te ama, ela gosta de você. Então assim, se você falar isso para mim, eu falo, não, meu irmão, fica firme, Deus vai dar vitória. Só que, às vezes a pessoa coloca o negócio como vontade de Deus. Não, Deus mandou te avisar. Meu irmão, isso é perigoso demais. A gente ficar falando que Deus mandou falar, né? Então, eu vou encerrar aqui com a frase do Kevin DeYoung, né? Então, ou seja, o conhecimento das Escrituras não dá sabedoria para a nossa vida. Justamente para a gente evitar esse tipo de pergunta. Será que isso é pecado? Esse tipo de pergunta é uma pergunta tola no meio do crente. A não ser que você acabou de converter. Isso aqui é pecado? Isso mostra que você sabe que já é pecado, você tem uma leve noção e mostra a sua imaturidade. Às vezes o jovem pergunta assim, eu estou namorando e agora como é que eu devo proceder no namoro? Santidade. Já está expresso nas Escrituras como é que deve namorar. Né? De novo, família, pode divorciar? Às vezes o crente pergunta isso, meu irmão. Então, a sabedoria das Escrituras, ela evita que eu e você sejamos esses crentes meninos insensatos, né, que fica do lado do outro de vento de doutrina. Eu encerro com a frase do Kevin DeYoung, que ele é autor de um livro que é muito interessante também, que chama Faça Alguma Coisa, que está em português também, e ele demonstra como temos invertido essa equação, né? Nós somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifestará. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já revelou na Bíblia. Então, observa, ele está condenando aquilo que nós não devemos fazer, mas é o que a gente faz. A gente gasta mais tempo naquilo que Deus não falou, e talvez nunca vai falar, do que naquilo que Deus já falou. E Ele mandou você gastar tempo com isso. Então não gaste tempo naquilo que Deus não falou.
Isso é tolice. A gente, lembra de, a gente anda por fé. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Tem como provar que Deus existe? Tem. Tem ou não tem? Tem? Como? Não. Não tem como você provar que Deus existe. Não tem. Por quê? Porque é fé. É fé. Como é que você prova que Deus existe? Não tem como a gente ir para o laboratório e falar assim, aqui, o processo. Não tem, é fé. Meu irmão, você vive por fé. Você crê num Deus que criou todas as coisas, isso é fé. Você crê num Deus que organiza a história, isso é fé. Você crê num Deus que vai voltar, isso é fé. Você não crê num Deus que redimiu um povo, isso é fé. Você crê que existe eternidade, isso é fé. Você crê que existe vida após a morte, isso é fé. Jesus é Deus, isso é fé. Jesus está vivo, em carne e osso, no céu. Isso é fé. Tem como provar? Não tem. Porque se você for lá em Jerusalém, tem muita coisa que o pessoal fala, que é o túmulo de Jesus. Não é. Mas é porque o turismo dá muita grana. Então, muitas partes, por exemplo, do turismo religioso lá, são coisas que não estão lá mais, porque já está soterrado. Existe uma cidade ali de baixo, mas é porque a gente gosta de mexer nisso. Então, meus irmãos, fé, anda por fé. Aquilo que você precisa saber já está revelado. O resto é fé e confiança. Amém?